Ok? Sendo gravada. Então, a ideia aqui é você convencer os gestores que, sem o uso do Data Analytics, a empresa deles vai morrer. Então, vamos começar aqui pelo... Deixa eu ver se ele está... José Arthur? O Arthur não está. Já marquei o nome dele para que ele tenha outra oportunidade. Gabriel Augusto. Oi, professor. O Gabriel, bom dia. Bom dia. Você fez o seu videozinho sobre Data Analytics. Não sei se você quer que eu passe aqui ou você quer falar um pouco. Bom, professor, acho que posso falar também um pouco. É um assunto que eu gosto bastante. Eu fiz até tem uma matéria optativa na FEA com esse nome. Foi bem legal. Ela abrange vários pontos, assim, tanto da parte estatística quanto da parte de programação. Então, foi bem legal poder fazer o vídeo, contar um pouco mais de forma resumida da importância e nessa visão do objetivo do vídeo de convencer do porquê isso seria positivo para a empresa, né? Então, pelo seu vídeo, você acha que a empresa deve usar qualquer tipo de empresa ou qualquer tamanho? Bom, eu acredito que a partir do momento que, eu acho que até eu falo um pouco disso, que se gera dados, é possível fazer uma análise deles, sabe? Então, depende muito dos dados que essa empresa gera, na minha opinião. Mas eu acho que não depende do tamanho. Eu observo, por exemplo, não sei se você concorda comigo, uma padaria, ela tem um volume de pães bem variável. Isso talvez leve em conta a época do ano, feriado, final de semana, e a ideia do dono é que não sobre nada, mas às vezes falta, né? E às vezes não. Você acha que com um Data Analytics, usando um Excel ou um Power BI, pode ajudá-lo a ter uma menor perda? Olha, eu acredito que sim, porque a gente, no meu conheço, assim, do que eu conheço, eu começaria pegando as observações de diversos dias, é, veria, por exemplo, médias de dias normais, médias de dias que vende bastante. Eu acho que esse seria um caminho, sim, do Data Analytics ajudar ele. Ok, obrigado, Gabriel. A Sara está por aí? Tô sim, professor. Sara, se você concorda com o Gabriel, vamos fazer de conta que eu sou o dono da padaria. Como que você tentaria convencê-lo? Então, primeiro eu falaria, né, que, tipo, em alguns sites que eu pesquisei, eles falaram que o Data Analytics é mais você ter um controle dos dados do que em si você usar um software para isso. Então, por exemplo, se ele está inseguro de investir em algo agora, ele pode começar só tentando aplicar o Data Analytics em si, ou seja, o controle dos dados, a análise, resumindo em um papel. Por exemplo, criar indicadores para os dias que tem baixa saída de pães, os dias que tem maiores, e se basear nisso. Então,
eu falaria sobre a importância disso e que ele não precisaria necessariamente investir inicialmente nesse software. Ok, obrigado, Sara. Imagina. Bruno Felipe, está aí? Não. Ciro Henrique? Estou aqui, professor. O Ciro, a Sara falou que não necessariamente você precisa de um super software aí. Me corrige se eu falei errado, viu, Sara? Então, eu vejo a preocupação de muita gente quando fala sobre data analytics, sobre o software. Então, ao convencer no seu vídeo, você acha que a escolha do software é a coisa mais importante quando eu for trabalhar com data analytics? Professor, eu acredito que não. Eu acredito que o Data Analytics ele oferece já uma grande variedade de softwares. Você pode trabalhar tanto com linguagem de programação, quanto já com ferramentas disponibilizadas pelas próprias empresas, tanto a Amazon, quanto a Microsoft, quanto a Oracle, todos disponibilizam ferramentas para fazer o Data Analytics. Então, eu acho que o principal seria mesmo um bom analista para que ele consiga usar qualquer uma dessas ferramentas de forma eficiente. Ok, obrigado. Isabela, está por aí? Sim, professor, bom dia. Bom dia. Isabela, você tem 7 motivos para usar o Data Analytics. Mas a pergunta que eu faço é uma só. Vai substituir a tomada de decisão? Ou seja, não vamos precisar mais que os gestores tomem a decisão e vamos simplesmente rodar um programinha? Muito pelo contrário, professor. O Data Analytics é uma ferramenta, um método para auxiliar o gestor na tomada de decisão. Você sempre precisa de uma cabeça humana, de uma pessoa raciocinando ali por trás do negócio, que vai ter, na verdade, uma gama muito grande de informações disponíveis, né? E aí vai ter uma mineração dessas informações e com base nisso vai se melhorar a tomada de decisão, mas não que o software vai resolver todos os problemas aí da empresa. Ele vai só auxiliar esse processo. Que pena, Isabela. Eu estava querendo substituir tudo por máquinas, assim não preciso contratar ninguém, só apertar um botão. Infelizmente a vida não é simples. E até mesmo seria ruim, né? Se tudo fosse resolvido por máquinas, teria mais desemprego ainda. Então, áreas aí focadas na análise, na tomada de decisão, pensamento crítico ainda exigem profissionais. Ok, obrigado. Bom,
Eu vou passar alguns slides para que a gente possa continuar um pouco essa decisão. Mas antes, a Lívia está por aí? Então, sim, professor, bom dia. Bom dia, Lívia. Olívia, pelo que a Isabela falou, o humanoide ainda vai ser necessário por algum tempo. Como que você vê essas ferramentas que foram discutidas até agora, o RP, o BI e o Data Analytics, para auxiliar vocês, alunos, para se preparar melhor para o futuro? O que cada uma dessas ferramentas vai ajudar você a arrumar um emprego melhor? Bom, vou começar pela Data Analytics. A Data Analytics é um processo de você pegar os dados e, através dele, fazer previsões de como o mercado vai se comportar, de como a empresa vai se comportar no futuro. Então, conhecer a Data Analytics dá um poder de você, de interpretar os dados que você tem. E isso no mercado eu acho que é essencial. Não somente você saber usar o sistema, mas saber interpretar os dados que aquele sistema está te fornecendo, os resultados. Então, acho que era a primeira vantagem que ele já daria para a gente no mercado, de interpretar os dados. Sobre o BI, o BI é uma ferramenta, é um processo de coletar dados, né? Então, acho que eu tenho um professor de econometria que ele falou que, e eu concordo com ele, que antes de a gente usar uma ferramenta, a gente tem que saber como essa ferramenta funciona, porque não adianta você só dar os comandos se você não sabe o porquê você está dando os comandos. Então, conhecer o BI, porque que a técnica de coletar e processar esses dados, é você entender o processo e o porquê você está colocando cada input e qual output vai sair disso. Então, é por isso que eu acho importante também conhecer o BI. E o RP são os vários sistemas que tem aí para poder estar fazendo as análises de dados. E acho que conhecer não o máximo possível, mas os mais importantes e utilizados no mercado para dar essa diferença de fomentar não fomentar, mas aumentar o currículo. Ok, obrigado. Por nada. Pessoal, agora vamos dar uma olhadinha no que eu preparei aqui para vocês. E só lembrando qual que é o processo que eu estou tentando passar para vocês. A gente está desenvolvendo um conjunto de ferramentas, bases de dados e as suas possíveis estratégias a serem utilizadas para melhorar o processo decisório da empresa. Então, tudo que a gente faz aqui é com o objetivo de melhorar a tomada de decisão. Com a sua experiência, com o seu feeling e mais o BI, Data Analytics, nós vamos conseguir melhorar. Agora, o RP, ele vai fornecer os dados para que você possa tomar as decisões. E os dados viram informações a partir do momento que ele possa ajudar num processo decisório. Ok? Então, vamos lá. Então, primeira pergunta, que é o Data Analytics, vai substituir a tomada de decisão?
Vocês já responderam que, por enquanto, não. Ótimo. Então, vamos lá. Uma diferença importante entre o BI e o Data Analytics o BI é uma ferramenta onde a gente toma decisão em função dos dados já coletados, com base no passado, a gente vai tentar prever o que vai acontecer. Então, geralmente, são ferramentas de um grande poder de visualização, de tal modo que você consiga ou dê suporte às suas decisões. O Data Analytics, por sua vez, ele tem uma capacidade de previsões e tendências em cima daqueles dados. Então, o Data Analytics, ele vai um pouquinho além, ou seja, no BI, nós vamos tomar decisão baseado na visualização de algumas informações geradas pela ferramenta. Já o Data Analytics, ele permite que você tome decisões baseado em previsões ou tendências desenvolvidas pelo modelo adotado. Essa é a principal diferença. Tem muitas outras também. Então, qual que é o problema em adotar essas novas tecnologias? Primeiro, está na moda. Preciso adotar o quanto antes, porque todos os meus concorrentes estão adotando. Aí a pergunta que eu faço é: vocês estão implementando para resolver qual problema? Se eu não tiver um problema muito bem definido, eu não vou conseguir resolver problema algum. Então, falta um planejamento. Como que irão usar a tecnologia? E por isso que a gente vai fazer uma proposta aqui durante esta aula. Pessoal, nós temos muitos dados que são gerados diariamente. A maior parte foi gerado em pouco tempo atrás. Mas nós precisamos entender os problemas da empresa e criar hipóteses como que a gente vai utilizar o BI e o Data Analytics irão resolver esse problema. É o processo ou é a falta que constrói ou mata o valor do Data Analytics e do BI? Então, o que eu quero dizer, o software, a escolha de software não é a primeira coisa que deve ser feita. E sim, dentro do processo decisório, o que pode ser melhorado? Como que eu posso definir novas estratégias com suporte dos dados do passado? Então,
Quando a gente fala em Data Analytics, nós estamos falando muito em previsões, tá? Tendências. Como é futuro, a gente não conhece. A gente pode conversar com uma vidente ou podemos usar alguma dessas ferramentas. Data Analytics e BI não é suficiente. Como vocês já falaram muito bem, nós vamos precisar do humanoide ainda. Eu preciso, com certeza, se você não tiver informação correta, eu não consigo tomar uma boa decisão. Tem essa palavra, GIGO, garbage in, garbage out. E significa que, sem a informação correta, eu vou tomar uma decisão não tão correta. Então, eu coloquei algumas etapas que eu acho que é importante a gente tomar na escolha da ferramenta. Então, quais os problemas que preciso resolver? Quais as informações que os gestores precisam? Como eles vão usar? Quais os dados dão a informação que eles precisam? Quais os dados que eles precisam e como conseguir esses dados? Se eu estou medindo, eu posso gerenciar. Então, existem indicadores mostrando se aquelas ferramentas estão melhorando ou não o processo decisório. Nós vamos ver no Power BI como criar esses gráficos de KPI, tá? Depois eu preciso montar uma estratégia, isso a equipe de TI pode fornecer a informação como, quando, ou eles fornecem um acesso a uma ferramenta ou fornecem alguns relatórios prontos. Eu prefiro sempre que a equipe de TI forneça uma forma de acessar os dados de tal forma que o gestor tenha a liberdade de escolha qual tipo de informação a ser gerada. E por último, é a escolha do software. Então, o que significa isso, pessoal? A ferramenta em si não é a coisa mais importante. Claro que tem muitas ferramentas, algumas melhores, outras piores, algumas mais caras, outras menos caras. Isso vai impactar no nosso processo. Porém, se eu não souber qual o problema que eu estou querendo resolver, quais as informações que eu preciso colocar, eu não vou conseguir ajudar o processo decisório. Então, não basta saber mexer na ferramenta, eu preciso entender do negócio. Se eu fosse pensar que a utilização da ferramenta seria a coisa mais importante, talvez o pessoal da computação
seriam os mais indicados para utilizar essa ferramenta. Porém, eles não conhecem o negócio como vocês. Portanto, é muito mais fácil vocês terem sucesso nessa área do que alguém especialista em software, porque eu preciso conhecer o meu negócio. Ok? Então, o BI e o DA não resolvem os problemas sozinho. Definir problema e o processo é a chave. Se eu não estou preparado para tomar decisões, entendendo qual é o problema, eu não consigo gerar e nem auxiliar o processo decisório. Então, primeiro, resolvo os desafios das pessoas e da cultura primeiro, e com isso, o BI e o DA, eles vão abrir a mente e permitir melhores decisões no futuro. Eu vou deixar esse material aí para vocês, mas a pergunta final dessa apresentação era em relação se vai substituir ou não. Acho que já temos informações suficientes que, por enquanto, a gente está salvo aí e temos um papel muito importante. A Isabela perguntando se o DA precisa mais dados e o BI. Vamos encarar assim, Isabela. Ambos auxiliam o processo decisório. O BI, ele depende mais do gestor, porque ele que vai avaliar a tendência do futuro em função de visualizar os dados do passado. Porém, o DA vai além. Ele, através de um modelo, ele vai tentar prever o futuro. Então, eu diria que o DA, ele já faz um pouquinho o que o gestor deveria fazer, mas ele processa os dados. O BI, o gestor que tem que processar um pouquinho mais quando comparado com DA, ok? Com relação ao volume dos dados, como as coisas são sazonais, então é muito importante que a gente tenha um número muito grande de dados. Porém, o DA, como trabalha com modelos, ele tem uma maior necessidade de um período mais longo, ok? Bom, então, uma vez que a gente conversou sobre o papel do Data Analytics, nós vamos conversar um pouquinho sobre aonde a gente vai com essa disciplina. E aí eu preciso saber algumas coisas de vocês aí. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho no que a gente pretende fazer no futuro dessa disciplina. Sexta-feira, nós temos uma palestra com um economista da BASF. E ele vai falar qual é o papel das habilidades
e suas chances de serem contratados numa empresa de grande porte como a BASF. Então, seria muito importante que nesse bate-papo vocês procurem conversar, perguntar qual é o papel dessas ferramentas, para que vocês possam investir na sua formação. Depois, então, depois dessa palestra, talvez a gente tenha mais uma, e em seguida a gente começa trabalhando no Power BI. Então, a partir do momento que a gente conhece o RP, o Data Analytics, o BI, semana que vem a gente vai entender um pouquinho o papel, o impacto do blockchain na contabilidade e na economia. E último vídeo que a gente vai trabalhar nessa série é sobre IA, inteligência artificial. Então, com isso, a gente passa a discussão sobre várias ferramentas e várias tecnologias que vão afetar o futuro de vocês, bem como a empregabilidade. Então, é importante que vocês conversem, não com o Dutra, mas alguém do mercado, para saber como melhor preparar. Então, e a última etapa do curso, nós vamos trabalhar com RP, onde vocês vão fazer transações, compra, venda, gerar demonstrativos, e com esses dados vocês vão importar para o Power BI e gerar relatórios gerenciais. Muita gente usa o próprio Excel para isso, porque algumas ferramentas, como o Tableau, são ferramentas caras e não acessíveis pela maior parte das pessoas. Com a chegada do Power BI, isso mudou esse cenário. Pelo fato de ter uma versão gratuita, as coisas mudam aí e vão permitir que todos tenham condições. Agora, ela é gratuita para todos? Não. Pessoal, você tem que estar vinculado por um e-mail institucional, seja de uma empresa ou de uma instituição. É só com esse e-mail que você vai conseguir fazer o cadastro. Agora, eu vou pedir para vocês uma ajuda no sentido de identificar quais são as formas de obter o Power BI, que é a nossa ferramenta escolhida. Até 2 anos atrás, eu escolhia o Tableau. O Tableau, ele dá, por 1 ano, você pode ter o acesso à ferramenta. Então, vocês podem testar
e aprender um pouquinho. É muito parecido com o Power BI. Por que o Dutra escolheu o Power BI? Porque depois de um ano você perde o acesso ao Tableau, que é outra ferramenta concorrente, e não perde o acesso ao Power BI. Então, agora, como ferramenta, o Power BI tem a versão gratuita e a versão paga. Então, eu queria pedir a ajuda de vocês para saber quais os tipos de opção que eu tenho do Power BI, além desta gratuita. Vamos supor que vocês são donos de uma empresa que tem muito dinheiro e muita gente trabalhando, por que eu optaria por uma versão paga? Então, eu queria agora que vocês procurassem aí na internet quais são as opções pagas do Power BI. E eu aguardo aí uma ajuda de vocês. Então, quais as versões e o custo dela? Então, pessoal, fico no aguardo. Vocês podem postar ou abrir o microfone. Vamos lá. A Isabela já postou o link que vai ajudar, mas eu queria saber qual o preço de cada opção. Professor, então a gente tem o Power BI Pro e a gente tem o Premium. O Pro, ele é por usuário, R$ 57,10 por mês. Ele permite acesso a aplicativos móveis, publicar relatórios, compartilhar e colaborar, conectar com fonte de dados, criar relatórios no desktop, visualização de dados em inteligência artificial, segurança e criptografia, métrica para criação, consumo e publicação de conteúdo. Já o Power BI Premium, ele pode ser R$ 114,30 por usuário por mês, ou ele pode ser R$ 23.586,50 por mês, mas aí para uma equipe maior. Aqui ele não está falando para quantas pessoas, mas ele fala que é por capacidade. Então, acho que teria uma quantidade aí de usuários limite, ou de dados limite. E o Power BI Premium, ele permite tudo aquilo que eu tinha falado, mas ele permite também consumir conteúdo sem licença por usuário, relatórios locais com o servidor, se conectar a fontes de dados, inteligência artificial avançada, análise de texto, detecção de imagem, aprendizado de máquina automatizado, conectividade, leitura, gravação, fluxos de dados, consulta direta a entidades vinculadas e computadas no sistema, gerenciamento do ciclo de vida de aplicativos,
disponibilidade do complemento de mencionamento automático e o armazenamento máximo é 100 terabytes. Acho que é isso. Obrigado, Isabela. A Lívia está dizendo que tem um Power BI diferente aí. Alguém pode olhar para mim e tentar descobrir qual é o custo do Tableau? Alguém descobriu? Professor, assim como o Gustavo falou aqui no chat, não fica muito claro no site do Tableau, pelo que eu pesquisei. Mas pelo que eu sei da empresa que eu conheço que usa, é bem caro. Eu não lembro o valor, mas você tem razão. É um negócio que é muito caro. Realmente fica difícil para uma empresa pequena adotar alguma coisa desse tipo. Mas ele é muito bacana também. Então, pessoal, se vocês quiserem entrar no site do Tableau e entrarem... Opa, a Sara achou alguma coisa aqui. Se vocês quiserem experimentar o Tableau com login da USP, vocês têm 1 ano para testar. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Parece que eles não falam, né? Deixa eu ver se eu conheço. Se eu consigo alguma coisa. $70 por pessoa por mês. Se a gente pensar nos 57, é uma diferença grande aí. Então, obrigado, Isabela. Obrigado, Sara. Agora, eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Esse aqui é o Tableau, tá? Eu vou dar um zoom aqui e mostrar. Opa. Aqui, pessoal, são as ferramentas de visualização do Tableau. Olha o tanto de gráficos que ele tem. Além disso, pessoal, ele permite você adicionar mais. Então, eu posso buscar na plataforma dele muitos outros tipos. Aqui, ó. API aqui. Olha quanta opção que tem aqui. Pessoal, é muita coisa. Mas, novamente, o que eu estou tentando resolver?
sem isso, fica simplesmente uma ferramenta bonitinha. Eu já fiz 2 cursos de Power BI pagos. E o foco que eles dão é simplesmente fazer o maior número de gráficos. Não é o que nós vamos fazer aqui. Aqui nós temos que ter um propósito e resolver esse problema através deste gráfico. Um gráfico é útil quando ele auxilia o processo decisório, ok? Se vocês olharem, ele é muito próximo do Excel. Vocês olharem aí, parece um Excel, ok? Só que ele tem algumas coisas de relacionamento entre tabelas, e a gente vai ter que discutir um pouquinho conceitos de banco de dados. Aí tem o modelo Estrela, que é o modelo do Power BI. Então, ao contrário desses cursos que existem por aí, nós vamos ter que discutir um pouquinho conceitos de banco de dados. E esse último item, onde você faz um gráfico, eu escolho um gráfico qualquer, e a partir daí eu vou arrastando os dados que eu preciso, tá? Eu vou colocar um aqui só e vou colocar as vendas. Então, tem as vendas por ano e está pronto o gráfico, ok? Se eu quiser mudar o tipo de gráfico, eu posso mudar apenas clicando aqui as opções. Outra pergunta que normalmente as pessoas fazem é: até que ponto esse curso vai no Power BI? Vou precisar aprender mais? A resposta é sempre. Pessoal, a gente precisa acabar com aquela ideia de a gente não ir além do que o professor ensina. A gente precisa fazer alguma coisa a mais. Ao final dessa disciplina, todos saberão mais ou menos a mesma coisa. A pergunta que eu faço: como você se diferencia dos demais colegas? Aprendendo mais, tem muita coisa na internet, muitos cursos, etc., que você pode aperfeiçoar. Não fica só no que o professor ensina. Tente se diferenciar dos demais colegas para que você tenha um diferencial na carreira. Agora, eu queria que vocês observassem uma coisa muito importante aqui. Vocês estão observando... Opa, deixa eu tirar a minha carinha daí. Vocês estão observando que eu tenho meu nome aqui? Porque eu entrei com o login e a senha geral da USP, ok? Então, se você entrar com Gmail, não vai funcionar. Vocês vão ter que entrar com o login e a senha da USP. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é se alguém já conseguiu instalar o Power BI. Eu vou dar alguns minutinhos para que vocês
tentem. Gustavo, Pedro, Israel, o de vocês já está com o seu nome ao final da sua série? Ótimo. Então, nós já temos alguns experts em Power BI, Gustavo, Pedro, Israel, é isso? Vocês já conhecem, já sabem tudo? Eu acho bom que tem algumas pessoas que conhecem, porque, como eu falei para vocês, eu vou ensinar como resolver problemas da empresa e não como ser um expert genérico do Power BI. Com isso, à medida que a gente vai tendo necessidade de gráficos específicos, eu vou mostrando para vocês. Então, se a gente está falando de empresa, nos cursos que eu fiz, eles colocavam lucro, receita, menos despesa. E, na verdade, a gente sabe que é muito mais do que isso, ok? Então, a gente precisa ter todos os dados para que a gente possa tomar uma decisão correta aí. Pessoal, tenta aí mais um pouquinho, porque como a gente tem alguns colegas que já conseguiram, eles podem ajudar vocês. Eu vou criar uma tarefa para que vocês possam publicar essa tela do Power BI com o nome de vocês. Por que isso é importante? Todos devem ter acesso ao Power BI. Caso contrário, a disciplina ficará prejudicada. E como eu falei na aula anterior, se alguém não tiver condições, nós temos que arrumar ou um micro presencial na USP ou um acesso remoto. Mas nós precisamos fazer tudo isso antes de começar a trabalhar com Power BI. Mas alguém conseguiu fazer a instalação do Power BI ou tem alguma dificuldade? Porque nós temos aqui o Gustavo, o Pedro, Israel, eles vão poder ajudar a fazer essa instalação. Gustavo, Pedro, Israel, como é que foi essa instalação? Conta um pouco para a gente. Ô, professor, só uma coisa. Pode baixar da Microsoft Store ou tem que baixar direto do site? Eu não lembro de onde que eu baixei, mas ele não tem custo, não. Quando eu baixei, ele direcionou para a Microsoft Store. Ah, tá. O Gustavo falou que baixar na Microsoft Store, baixa primeiro o desktop e depois loga com a conta USP. Então deu certo aqui. Obrigado. Pessoal, mais alguém conseguiu? Dá um ok, fazendo favor. Bom, pessoal, mais uma dúvida que eu tenho. O ano passado, o pessoal reclamou
que não dava para enxergar direito a planilha. E a gente até usou o Zoom uma época. Vocês conseguem visualizar com clareza os dados desta planilha? Pelo menos eu não, professor. Tipo, os dados da planilha não, só as funções acessórias ao redor. Tá. Então, mas a gente pode testar o Zoom. Algumas pessoas alegaram que o Zoom ficava pesado na máquina, mas com certeza ele tem uma definição muito melhor que o Meet. As pessoas que não conseguiram, talvez, se vocês colocassem a opção tela cheia, ele não melhora? Agora melhorou, professor. Ficou melhor. Teria Mas- como dar um pouco de zoom, Dutra? Ah, sim, eu consigo, sim. Mas eu queria saber da inteira, assim. Eu posso fazer assim. E aí acho que fica melhor, né? Ok. Então, pessoal, eu vou colocar uma tarefa onde vocês têm que colocar exatamente essa tela que eu estou visualizando, para que a gente possa, antes de começar o capacitação Power BI, que todos os colegas tenham condições de aprender. Aqueles que não conseguiram, pode postar assim mesmo, indicando a dificuldade que vocês tiveram em relação a este processo, ok? E se você não tiver máquina, nós vamos tentar arrumar, e se não tiver, se tiver uma conexão interessante, a gente pode tentar fazer remotamente. Mas eu preciso ter uma ideia o que vocês têm ou o que vocês não têm. A partir da semana que vem, eu vou começar a cadastrar vocês no ERP que chama NetSuite. Então, possivelmente, vocês vão receber um e-mail com o seu login, que vai ser o número USP, e uma senha que vai ser a mesma para todo mundo. Se vocês quiserem entrar no RP, fiquem à vontade, a gente está trabalhando nele durante os meses de setembro ou outubro. Eu estou dizendo, o Dutra estará trabalhando, e a partir de novembro nós vamos trabalhar em conjunto. Mas podem entrar, fique à vontade, que não tem problema nenhum. Gustavo falando que tem a enquete, que a gente pode ver, mas eu queria mandar para todo mundo, aqueles que estão aqui hoje e aqueles que não, e aqueles que têm alguma dificuldade, eu queria trabalhar de uma forma mais personalizada. Mas obrigado pela sugestão, Gustavo. Pedro disse que acabou de baixar e deu certo. Pessoal,
Independente se você conseguir ou não, posta lá e eu vou tentar ajudar todo mundo, tá bom? Então, pessoal, sexta-feira, então nós temos esse bate-papo com o Max, lá da BASF. Espero que vocês consigam tirar algumas dúvidas, já que é uma empresa grande, porte, e o Max trabalha muito contabilidade, mas a formação é economista. Pois não, Israel? Então, eu queria que todos que tivessem alguma dificuldade postassem o print screen da tela e eu vou tentar, junto com a equipe de TI, resolver os problemas pontuais, individuais. Eu ainda não criei, Isabela, mas vou criar dentro de 10 minutos, ok? Então, pessoal, não esqueçam de colocar a frequência e sexta-feira fique à vontade, pode perguntar o que achar interessante, que o Max vai estar à disposição de vocês, tá bom? E na sexta também vou falar um pouquinho mais de Power BI, para que todo mundo tenha acesso a essa ferramenta sensacional. Ok? Então, obrigado, pessoal. Então, não esqueçam a frequência. Obrigado e até sexta. Hoje só tem que postar esse print screen da tela, ok? Estou criando agora.